Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor, dia de participarmos com muito entusiasmo e alegria da missa dominical com a nossa família, em nossa comunidade paroquial e celebrarmos o mistério da morte e ressurreição do Senhor. Celebrarmos o sacrifício de louvor e também a ceia pascal do Senhor, e que isso nos alimente a nossa vida e nos fortaleça em nossa caminhada cristã. Hoje seria o dia de São Paulo, da conversão de São Paulo, mas o domingo hoje prevalece no Brasil todo, a não ser nos locais onde, como a capital de São Paulo, tem uma festa especial de São Paulo, a conversão de São Paulo. Mas hoje nós celebramos o domingo. E ontem nós celebrávamos, nesse sábado, o dia de São Francisco de Sales, que também é o patrono dos jornalistas, e que é o dia que o Santo Padre geralmente envia para o mundo inteiro o texto, né, do Dia Mundial das Comunicações, comunicar a família, ambiente privilegiado, né, realmente da gratuidade, do amor, como é o tema desse ano, e que tem ligação, evidentemente, com o Sínodo da Família. O Papa tem procurado justamente colocar esses temas para que aproveitemos bem e aprofundemos o tema da família também na comunicação. E é justamente esse tema que agora vai ser vivido e vai ser celebrado no domingo da Ascensão do Senhor aqui no Brasil, no Dia Mundial das Comunicações, cujo tema já foi dado no passado, na Festa dos Arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel, e nesse final de semana o Papa publicou o texto justamente nos dando justamente essas orientações de como comunicar a família e, no fundo, como repropor a beleza da família enquanto ambiente de gratuidade e de amor nessa nossa caminhada, ambiente privilegiado, lembra o Santo Padre. Portanto, vamos aprofundar isso, conhecer e depois celebrar com alegria também o Dia Mundial das Comunicações desse ano e nos preparar também para o Sínodo, né, sobre a família, que acontecerá em outubro próximo em Roma, 14º Sínodo sobre a Família, depois das etapas de preparação do consistório e da Assembleia Geral Extraordinária. E nesse final de semana, caríssimos irmãos e irmãs, continuando o domingo comum, nós vamos tendo justamente essa oportunidade de continuar vendo o Senhor que passa e nos chama e marca a nossa vida com seu chamado. É nesse sentido, caríssimos irmãos e irmãs, que nós somos chamados na nossa vida, em nosso dia a dia, a ver o chamado do Senhor também, a nossa caminhada. O Senhor passa em nossa vida nos chamando a uma nova vida. O Evangelho de Marcos, desse final de semana, simplesmente aparece a pregação de João Batista, né? João Batista, depois que foi preso, né? Ele pregou, anunciou o reino de Deus, preparou os caminhos do Senhor. E depois da prisão, Jesus começa a sua vida pública. Deus começa a anunciar. Ele vai para a Galileia, pregando o Evangelho e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Esse texto nós iremos utilizar, pelo menos quem quiser, é um dos textos possíveis de utilizar na quarta-feira de cinzas, quando nós somos colocados diante da igreja para começar um tempo de conversão, de penitência, e quando as cinzas são impostas sobre nós, é com essa palavra também, não é? Convertei-vos e crede no Evangelho. Além da outra frase, lembra de que és pó, em pó você vai se tornar. E justamente essa proposta da nossa vida, que é a palavra de Jesus, né? Justamente de aproveitarmos o tempo para crer na boa notícia, acolher a boa notícia da salvação para todos nós. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que aí Jesus passa chamando seus discípulos, seus apóstolos, e começa as atividades nessa região. Viu à beira do mar da Galileia Simão e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Aparece que justamente aquilo que André e Simão experimentaram do chamado de Jesus, que deixaram a sua rede, deixaram o seu trabalho, a sua vida para seguir a Cristo. Segui-me e eu farei de vocês pescadores de homens, evangelizadores, apóstolos, missionários. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Mais um pouco, Jesus viu também Tiago e João,
filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes. E logo o chamou, e lhe deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo a Jesus. São muitas músicas que se fizeram com relação a isso. Há um barco esquecido na praia, né, que já não leva ninguém mais a pescar, né, que seguiram a Jesus Cristo. Né? E então nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que o Senhor passa e quando passa nos chama para segui-lo, a deixar uma vida anterior, uma vida velha, para uma vida nova. O importante na nossa vida é perceber e responder. Perceber quando ele passa e responder ao seu chamado. E esse chamado não é só para a vida consagrada, não é só para a vida do padre. O chamado é para ser cristão, para sermos pessoas que seguem a Jesus Cristo. Ou seja, ele passa chamando as pessoas. Assim como ele passou chamando Pedro, Tiago, João, André, para viverem a vida mais unida a ele como apóstolos, nós sabemos que ele chama também para se consagrarem, se chama também para viverem vida consagrada, vida sacerdotal, mas passa também a nossa vida. E seria interessante nós percebermos, como nós ouvimos a semana passada, quando é que foi isso? Em que tipo de barca eu estava? Em que tipo de rede eu estava utilizando? A semana passada dizia até a hora em que isso aconteceu, né? Era 4 horas da tarde. Então, justamente, como é que foi essa circunstância na nossa vida? Porque são sinais que devem estar sempre voltando em nossos corações, em nossa existência. E ele passa e a maioria chama para a vocação matrimonial. Estamos aí, o tema da família para o Dia Mundial das Comunicações, lembrando um pouco desse comunicar hoje, a família, a beleza da família, supõe de pessoas que tenham encontrado em Cristo a vida, que é o centro da família, e que por isso mesmo tornou ali seu ambiente familiar um ambiente privilegiado dessa comunicação da gratuidade e do amor no mundo tão cheio de interesses e tão cheio de compromissos os mais variados. Né? Portanto, né, que esse chamado nos ajude ainda mais a olhar nossa própria existência e ver, né, como é que o Senhor nos chamou e em que circunstância e quais são os nossos compromissos. Do outro lado, caríssimos irmãos e irmãs, a leitura de Jonas, a leitura primeira desse final de semana, também é um chamado feito a Jonas para a missão. Se nós ouvimos Jesus falar, chegou o tempo, né, convertei-vos e crede no Evangelho, Jonas também foi chamado por Deus para isso. Levanta-te, põe-te a caminho da grande cidade e anuncia a mensagem que eu vou te confiar. E ele se pôs a caminho, uma cidade grande, como era Nínive, 3 dias para ser atravessada, diz a leitura, e dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. E os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos. E aí justamente a vida de conversão. Então a missão de Jonas, justamente a missão de evangelização, de anunciar que precisa mudar de vida, que é um tempo de mudança, senão nós experimentaremos a morte. Nínive será destruída. Né? Então Jesus, quando passa pregando a boa notícia. Crede, né? Acreditar no Evangelho, convertei-vos. Jonas passa chamando Nínive à conversão. A mesma coisa nós ouvimos também, meus irmãos, na carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda leitura desse final de semana, que o tempo está abreviado, que nós não deixemos para amanhã, que não deixemos para depois a nossa vida de conversão. Aqueles que choram como se não chorassem, os que estão alegres como se estivessem alegres, enfim, o que usa desse mundo como se não dele não estivesse gozando, pois a figura deste mundo passa. Ou seja, de sabermos ver nesse mundo, sim, com a nossa vida, nosso dia a dia, mas sabendo que as coisas passam, né? Passam com muita facilidade. E, ao mesmo tempo, esse passar, esse mundo, supõe que nós aproveitemos cada instante para aprofundar e ver bem a nossa vida de fé. Eis, portanto, meus irmãos e irmãs, esse final de semana, a palavra de Deus, já nesse final do mês de janeiro, já nesse tempo comum durante o ano, que nos convida justamente, além de comunicar à família, além de procurar viver a nossa vida de conversão, né, de seguir a Jesus Cristo, de poder, nesse segmento de Jesus, estar anunciando o Evangelho,
convertei-vos e crede no Evangelho. Jonas passa dizendo, vamos, nós temos 40 dias para vocês se converterem. E a segunda leitura, ou seja, que a figura desse mundo passa. Nós somos apegados a muitas coisas. As pessoas vivem como se fosse viver aqui para sempre. Esquece que um dia termina a nossa vida. Não tem como. Isso é uma coisa muito óbvia e que nós nem sempre gostamos de pensar nisso. Mas é verdade, ou seja, cada dia que passa, né, nós sabemos que o nosso tempo é finito. Nós temos uma vida eterna, que continua, né, mesmo depois que nossos olhos se fecham para esse mundo. Mas nesse mundo nós temos uma vida finita. E esse tempo que nos foi dado, que é finito aqui nesse mundo, vamos aproveitar para o seguimento de Jesus Cristo e levar uma vida de conversão enquanto temos tempo. E esse converter-se e crer no Evangelho, então temos 40 dias para isso, não é só o tempo da quaresma, não. É o tempo que é, dizendo que nós temos um tempo limitado, né? E ao mesmo tempo fazendo que as coisas desse mundo, as suas figuras, as coisas vão passando. Quanta gente se apegou a tantas coisas que depois de certo tempo ficou tudo aí, né? Não viveu mais aquilo porque passou, não é? Se não procurou fazer o bem enquanto podia fazê-lo, né, acabou perdendo o tempo de construir, ser feliz nesse mundo, porque fazer o bem nesse mundo é muito melhor do que fazer o mal, e muito mais ainda depois, né? Muito mais depois. Portanto, o Senhor passa nos chamando à conversão, e eis o tempo, né? Não, na quaresma iremos viver um tempo especial para isso, mas cada tempo e cada oportunidade é para todos nós o momento de Deus que passa em nossa vida, que nós não podemos perder essa oportunidade. Ao iniciarmos o tempo comum durante o ano, nesse terceiro domingo do tempo comum, a igreja nos coloca a mente essa reflexão, dizendo, eis o tempo que passa, que você deve escutar a voz do Senhor, né? Tem um tempo limitado e que você possa responder o teu sim ao chamado que Ele faz em nossa vida. Ele passa tirando-nos dos barcos da nossa rede, onde nós estivermos, para segui-lo, para estar com Ele e para anunciá-lo aos irmãos e irmãs. Por isso, caríssimos amigos e irmãos, nesse tempo, né, de caminhada como igreja, com tantos belos sinais, e procurando ser testemunhas, né, da esperança, nesse ano da esperança, ano da paz, ano da vida consagrada, né, tanto tempo do sino sobre a família, tantas coisas que vão acontecendo, né, que nós façamos a nossa parte, caminhemos de tal maneira que experimentemos a graça de Deus e correspondamos a esses chamados do Senhor. Que Deus continue conduzindo a todos nós e nos dando a força para aproveitarmos cada oportunidade para andarmos pelos seus caminhos, respondermos, como os apóstolos, como tantos outros, o nosso sim ao Senhor. E, ao mesmo tempo, vendo que dessa forma nós vamos encontrar a alegria, a vida, o tempo, né, essa oportunidade de respondermos no chamado à santidade, à conversão, que nada mais é do que a conversão, essa caminhada de santidade, para que assim nós testemunhemos que vale a pena o seguimento de Jesus. E o mundo de hoje tem essa necessidade. A sociedade tem essa necessidade de ver justamente como, né, o mundo pode ser construído, reconstruído na paz, com a presença de cristãos que vivam a sua fé e anunciem justamente o Evangelho às pessoas, levando a alegria da nova vida. Que tenham todos um feliz final de semana, um bom domingo, e Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.